Você já ouviu falar em chuvas de elétron? Você sabe o que é cátodo, anodo? E como é formado o tal do raio-x ionizante ou radiação ionizante? Se você não sabe de nada disso, eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao grupo Radiologia de Sucesso, beleza pura com vocês? Esse que vos fala é Melk Pureza e hoje nós vamos para mais uma videoaula e hoje eu vou explicar para você como se forma o raio-x ou a radiação ionizante. Lembrando que se você está chegando pela primeira vez aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, curta, compartilhe. Não esqueça de comentar se você está gostando dessas videoaulas. Lembrando que na descrição do vídeo está o link do nosso site, onde tem vários cursos que você pode fazer. E também está o link do nosso mini curso de tomografia computadorizada. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então vamos lá, gente. Desde já eu peço perdão pelos barulhos, pelos ruídos, tá bom? Que geralmente nós gravamos o vídeo pela manhã. Pela manhã tá mais silêncio, mas tem mais barulho de ruído, tá bom? Vamos falar um pouco sobre como é formado o raio-x. Bom, quando se fala de raio-x, os raios-x eles vão ser radiações de natureza eletromagnética que se propagam no ar ou no vácuo. Essa radiação é produzida quando ocorre o bombardeamento de um material metálico de alto número atômico, tungstênio, por exemplo, resultando na produção de radiação X por friamento ou por ionização. Mas antes de nós continuarmos, é importante que você entenda como é composto um equipamento de raio-x na parte de execução de exame. No caso, falando onde fica a ampola de raio-x. Vamos lá. Logo por fora você vai ver uma carcaça. Essa carcaça aqui é para proteger o que vai vir logo após ela, que é um revestimento de chumbo. Porque tem esse revestimento de chumbo? Porque o chumbo ele freia a radiação ionizante. Logo após esse revestimento de chumbo, ele vai ter aqui ó, um óleo. Esse óleo vai ser para não aquecer algo chamado de ampola de vidro. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Dentro da ampola, você vai ter aqui o anodo, tá? Que vai receber os raios dos feixes de elétrons. Vamos ter o cátodo, que vai disparar os raios, tá bom? E vamos ter a janela, que por onde vai sair o raio. Certo até aí? Tá dando para entender? Ok. Aqui embaixo nós vamos ter a janela, que eu já falei, né? Aqui vão ser os feixes de raio, o filme e aqui uma mão do paciente fazendo uma incidência. Falando um pouquinho mais sobre a ampola. A ampola é aonde vai estar o que vai fazer toda a mágica acontecer, que vai fazer com que todo o mistério aconteça, que foi o que fez Röntgen lá entender que raio-x produzia imagens. Sim. Aqui você vai ter o anodo. Esse anodo ele pode ser tanto fixo como também pode ser giratório. Aqui vai ser o evolúculo de vidro, ou seja, tudo isso daqui vai estar dentro de um vidro. O cátodo ele vai lançar uma nuvem de elétron que vai atingir o anodo, que pode, como eu falei, pode ser tanto fixo quanto giratório, e vai sair pela janela. Na real, o equipamento é desta forma. Aqui lança o feixe, ele retrai, brilha aqui dentro onde tem vácuo. Aqui dentro não tem óleo, aqui só tem vácuo. O óleo fica aqui fora, tá bom? Se não tiver o óleo, esse vidrinho aqui, que é resistente, ele trinca. E ele trincando, balbal, ampola de raio-x. Tá? A ampola de raio-x vai ficar dentro deste equipamento aqui, que nós já falamos sobre ele. Ele é uma carcaça metálica, tá? Com um protetor de chumbo ou um revestimento de chumbo. Mas olha só que interessante, dos elétrons que atingem o anodo, do calor que é formado aqui dentro, dos feixes de elétron que é atingido aqui dentro, somente 1% é raio-x. O resto se dissipa tudo em calor. Então, para nós continuarmos, você tem que entender: anodo, cátodo. Quem dispara o feixe é o cátodo. Quem recebe, quem refreia, quem intercepta é o anodo e sai pela janela. E esse anodo pode ser tanto fixo quanto giratório. Entendido até aí? Então vamos lá. Aí falando da propriedade dos raios-x, nós já entendemos como é o equipamento lá, né? A sua composição. Quando se fala de propriedade do raio-x, já entendendo como o equipamento é formado, os raios-x são produzidos quando os elétrons em alta velocidade proveniente do filamento aquecido choca-se com o alvo, ou seja, o anodo, produzindo radiação, certo?
O feixe de raio-x pode ser considerado um chuveiro de fótons distribuídos de modo aleatório, ou seja, os raios-x possuem propriedades que se tornam extremamente úteis. Mas antes de falar da propriedade do raio-x, é importante dizer que tudo isso aqui, protege da famosa radiação secundária. Sim, toda essa carcaça metálica com esse revestimento de chumbo, eles vão produzir aqui uma proteção para diminuir algo chamado de radiação secundária, certo? Então vamos lá. Os raios-x eles vão ser úteis para ennegrecer filmes fotográficos, provocar luminescência em determinados sais metálicos, são radiações eletromagnéticas, portanto não são defletidos por campos elétricos ou magnéticos, pois não têm carga, tornam-se mais penetrantes após passarem por materiais absorvedores, produzem radiação secundária, ou seja, radiação espalhada, ou atravessam um corpo, ou seja, para formar o exame, né? Lembra da radiação espalhada que eu falei? Ele produz radiação espalhada sim, como nós falamos ainda há pouco. Só que o tubo de raio-x ele vai minimizar essa radiação espalhada. Ela vai acontecer? Vai, mas em menor escala. Propaga-se em linha reta e em todas as direções. Ou seja, raio-x não faz curva. E a primeira pergunta que a pessoa faz quando ela entra no curso técnico: e o raio-x vai sair por baixo da porta? Não sai por baixo da porta, porque raio-x não faz curva. Atravessa um corpo tanto melhor quanto maior for a tensão, ou seja, voltagem kV. No vácuo se propaga com a velocidade da luz. E tem outras questões também que nós não vamos entrar muito em detalhe. Mas vamos falar um pouco sobre os elementos do tubo do raio-x, como nós já falamos, para você ter uma noção. Agora vamos falar mais detalhadamente. O tubo de raio-x possui dois elementos principais, ou seja, cátodo e anodo. O cátodo é o eletronegativo do tubo. É constituído de duas partes principais, o filamento e o corpo focalizador. A função básica do cátodo é emitir elétrons e focalizá-lo em forma de um feixe bem definido apontando para o anodo. Em geral, o cátodo consiste em um pequeno fio espiral ou filamento dentro de uma cavidade, ou seja, um copo de focagem, como nós vimos anteriormente, como está aparecendo para você agora. O filamento é normalmente feito de tungstênio, com pequeno acréscimo de tório, pois esta liga de tungstênio e um pequeno acréscimo de tório, eles têm uma liga de alto ponto de fusão e não vão evaporar facilmente, ou seja, porque vai aquecer muito dentro da ampola. A vaporização do filamento provoca o enegrecimento do interior do tubo e a consequente mudança nas características elétricas do mesmo. Corpo de focagem serve para focalizar os elétrons que saem do cátodo e fazer com que eles batam no anodo e não em outra parte, certo? A corrente do tubo é controlada pelo grau de aquecimento do filamento, ou seja, do cátodo. Quanto mais aquecido for o filamento, maior é a quantidade de elétrons que serão emitidos e mais serão as correntes que fluirão entre o anodo e o cátodo. O anodo ele venceu o polo positivo do tubo, que vai servir como suporte para o alvo e atua como elemento condutor de calor. Ou seja, um anodo ele é um material de tungstênio de boa condutividade térmica, alto ponto de fusão e alto número atômico, de forma a otimizar a relação de perda de energia dos elétrons para a radiação, ou seja, raio-x. Existe só um tipo de anodo? Não, gente. Existe dois tipos de anodo, o anodo fixo e o anodo giratório. Isso. Os tubos de anodo fixo eles vão ser utilizados em máquinas de baixa corrente, ou seja, raio-x dentário, raio-x portátil, máquinas de radioterapia, raio-x industrial e por aí adiante. Já os tubos de anodo giratório são usados em máquinas de alta corrente. Normalmente vão ser utilizados em radiodiagnóstico e ele emite alta corrente, pois a área de impacto dos elétrons fica aumentada, ou seja, porque ele fica girando, exatamente. O anodo e o cátodo ficam acondicionados no interior do
invólucro de vidro fechado. Sim, já falamos sobre isso, lembra da introdução. O cabeçote ele vai conter a ampola e demais acessórios, como nós já falamos desses acessórios, mas vamos repetir alguns deles. Ele vai ser revestido de chumbo maciço, de blindagem de radiação de fuga, ou seja, porque tem radiação secundária, não esquece. E vai permitir a passagem do feixe de radiação apenas pela janela radiotransparente, direcionada dessa forma, e o espaço entre a ampola e a carcaça ou cabeçote é preenchido com um óleo que atua como isolante elétrico térmico. Então foi isso, pessoal, eu espero que você tenha gostado desta videoaula. Lembrando que se você chegou ao final desse vídeo e ainda não se inscreveu, eu peço que você se inscreva, curta, compartilhe, não esqueça de ativar o sininho para todas as notificações, porque toda semana tem vídeo novo no canal. Me segue no Instagram, Melk Pureza e Radiologia de Sucesso também. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo, valeu e tchau!